foi entrevistado no Bastidores CNN o ministro Gilmar Mendes e fez críticas à CPI do crime organizado. O decano voltou a questionar o resultado da comissão e chegou a classificar o relatório do senador Alessandro Vieira de, abre aspas, esquizofrênico, fecha aspas, e afirmou que imunidade parlamentar tem limite, além de ter feito críticas diretas ao relator. Depois da entrevista, a assessoria do senador rebateu as declarações por meio de nota e pediu espaço para responder essas críticas. Então, como determina o bom jornalismo, a CNN abre o espaço e recebe o senador Alessandro Vieira. Meu boa tarde, senador. Queria que o senhor apontasse aqui de duas questões, queria que o senhor tratasse de duas questões ditas ali pelo ministro Gilmar Mendes. Quando ele fala ali da esquizofrenia, palavras dele, ele se queixa do indiciamento de ministros do STF, se queixa de que o caso Master deve ter o foco na Faria Lima e não na Praça dos Três Poderes e questiona o que o relatório da CPI do crime organizado apontou em relação ao crime organizado. Queria que o senhor abordasse esses pontos que foram as principais críticas do ministro na entrevista de hoje. Boa tarde. O ministro Gilmar segue prestando um grande desserviço à justiça, porque a postura dele não é de magistrado, ele tenta ter uma postura de ator político. O relatório da CPI passou por todos esses fatos. O relatório da CPI apontou a infiltração do crime organizado, não só da organização criminosa Banco Master, mas outras organizações criminosas no nosso mercado financeiro. Apontamos gargalos, apontamos soluções para isso tudo, mas ao longo do caminho esbarramos em fatos que dizem respeito a condutas de ministros. E o que eu fiz, e acho que fiz isso com a responsabilidade devida, foi apontar o enquadramento típico dessas condutas. E por isso foi sugerido o indiciamento dos ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes, além de, por omissão, o indiciamento por crime de responsabilidade do PGR e Paulo Bonet. A gente tem que entender que no Brasil, que é uma república democrática, ninguém pode estar acima da lei. Ninguém pode se colocar numa posição de intocável, que não pode ser questionado. O que eu fiz foi manifestar a minha opinião técnica, um voto em sessão numa comissão parlamentar de inquérito. Isso não é esquizofrenia, que é uma doença psiquiátrica. Isso não é abuso de autoridade, que é crime. Isso é uma manifestação da minha visão, que foi corroborada por uma parte do estudo colegiado, com relação a fatos. E sobre os fatos, o ministro Gilmar, que está fazendo roadshow, ele está dando entrevistas sequenciais, como se fosse um candidato em pré-campanha, ele não responde a nenhum fato. Ele não responde sobre caronas e jatinhos, ele não responde sobre contratos milionários, ele não responde com relação à forma como ele assumiu a relatoria de um habeas corpus concedido para uma pessoa jurídica. Ele se limita a ofender, a agredir. As ofensas estão variando, ele tem um repertório bastante amplo, ele está ofendendo das mais variadas formas, não só a mim, mas a qualquer crítico. Ele botou também no rol aí de adversários que devem ser agredidos e ameaçados também o ex-governador Romeu Zema. Eu acho lamentável, porque é um ministro da Suprema Corte há mais de 2 décadas, é o decano da Corte, deveria se dar o respeito, deveria assumir a posição de magistrado e, se for o caso, responder nos autos, mas não, ele prefere fazer um embate político. Se não for essa a opção dele, faremos, não há problema. Débora, falando com o senhor aqui de Brasília. Senador, nessa entrevista, o ministro Gilmar Mendes questiona o fato de o seu relatório não ter pedido o indiciamento de, enfim, pessoas do Comando Vermelho, do PCC, enfim, outras organizações criminosas, e apenas de ministros do Supremo. E ele fala um trecho que eu acho que é importante a gente abordar. O ministro Gilmar Mendes disse assim: o relatório não dedica uma linha ao problema do crime organizado e coloca os ministros do Supremo nesse foco. E aí ele levanta 2 hipóteses. Ou nós nos tornamos muito charmosos para os políticos, atrativos para os efeitos eleitorais, e a outra hipótese é: será que ele, o senhor no caso, está sendo financiado pelo crime organizado? É uma afirmação ofensiva, que é o mecanismo que o ministro Gilmar utiliza muito, já denunciado por colegas de corte. É claro que eu não sou financiado pelo crime organizado. Eu tenho 25 anos de trabalho como delegado de polícia. Nunca tive um BO com relação à minha pessoa. Nunca fui acusado de nenhuma ilicitude, ao contrário do ministro Gilmar.
Acho que essa forma que ele escolheu, ela revela duas coisas. Primeiro, uma arrogância muito grande, uma certeza de impunidade. Ele imagina que não precisa prestar contas com relação a patrocínios milionários, a contratos que dão para ministros através de sua família um padrão de vida de rico, quando eles são servidores públicos. Ele acha que não tem que explicar para a sociedade a proximidade que ele tem com determinadas figuras e acha que pode, através de uma imposição violenta, agressiva, ameaçadora, fazer esse enfrentamento. Eu acho que a gente tem que responder sempre com a serenidade devida. A advocacia do Senado já está respondendo com relação ao pedido de processo, né? O ministro Gilmar pediu para me processar, pediu ao PGR que me processe por abuso de autoridade por conta de um voto. Já foi respondido com base em decisões do próprio ministro Gilmar, que reconhece que isso jamais seria abuso de autoridade, é só exercício da liberdade parlamentar. E com relação ao conteúdo do relatório, a minha sugestão, já que o ministro está com tanto tempo disponível para dar entrevista, é que ele leia o relatório. O relatório faz um mapeamento completo das facções violentas, mas aponta também que no Brasil elas são parte de um problema, elas não são o problema todo. Para essa elite arrogante, sempre foi muito confortável colocar o combate ao crime apenas na periferia, o confronto violento contra o pobre armado. Eles se surpreendem e reagem assim dessa forma agressiva, quando a gente começa a explicar para a sociedade que crime organizado é uma coisa muito maior. E crime organizado só existe com lavagem de dinheiro estruturada e infiltração pela corrupção. Essas duas coisas foram materializadas no relatório, foram demonstradas no relatório com muita responsabilidade. Então, tenho tranquilidade, o relatório só não foi aprovado pela comissão em face de uma interferência direta do governo, em articulação com o presidente Davi Alcolumbre, substituíram 2 membros que votariam favoravelmente por 2 parlamentares que não participaram de nenhum ato, mas que votaram contra. Isso é legítimo regimentalmente, mas é um sintoma de um problema que nós temos. Essa mania que o Brasil tem histórica de botar os problemas debaixo do tapete, quando eles envolvem gente poderosa. Do que depender do meu trabalho, não. Vamos tirar o tapete do lugar, vamos mostrar o que acontece em Brasília e deixar que os fatos acabem gerando suas consequências naturais. Ninguém vai se atemorizar ou deixar de trabalhar por conta do desequilíbrio e das manifestações ofensivas do ministro Gilmar ou de quem quer que seja. Senador, indo além desse ponto, quer dizer, o relatório, o senhor apresentou o relatório, mas a CPI não o aprovou. Que outros desdobramentos o senhor prevê para aquilo que foi apurado pela CPI? E, especificamente nesta questão da relação Senado e Supremo Tribunal Federal. Há eleições para 2/3 do Senado no ano que vem. O quanto, na sua avaliação, todo este episódio torna ainda mais o Supremo como foco do debate eleitoral dos candidatos ao Senado? É sempre importante fazer uma distinção. Não existe crise institucional. O próprio presidente Fachin, o ministro Fachin, fala isso com muita clareza. Não há crise institucional. Existe uma crise relacionada à conduta de determinados ministros. E esses ministros, de forma muito ardilosa, tentam confundir os seus problemas com problemas da corte ou problemas da democracia. Isso não existe. E é natural que o eleitor, quando for para a urna, verifique a conduta de cada representante. Isso faz parte do processo democrático. E me parece também muito claro que o brasileiro começa a abrir os olhos para entender que nós temos, sim, problemas de violência urbana, nós temos problemas com tráfico de entorpecentes, mas temos problemas que sustentam esses outros, baseados na corrupção, na conivência e na omissão. E isso pode, sim, gerar uma consequência eleitoral, a gente só vai saber exatamente com a abertura das urnas.